Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Paulo, professor de História, e nós vamos fazer a correção das atividades da apostila número 2. A apostila número 2 é a primeira parte da nossa revisão. Revisão de quê? Vocês estão no nono ano, nós estamos fazendo nesse início de 2021, nesses primeiros meses, nós vamos fazer uma revisão das matérias do oitavo ano. Como o ano passado foi um ano com muitas dificuldades, que nós não podemos, ou até mesmo optamos por não trabalhar as matérias na forma como a gente costuma trabalhar. Inclusive, a própria Secretaria de Educação, ela colocou que nós não deveríamos trazer matérias novas para vocês. Então, a gente precisa, nesse início de 2021, ver ou rever matérias que seriam do ano passado. No ano passado, no oitavo ano, antes da pandemia, começamos a trabalhar com a matéria Revolução Industrial. Então, vamos rever essa matéria. Aqueles que foram meus alunos vão se lembrar da matéria Revolução Industrial, que foi que conseguimos trabalhar. Aqui, então, nós temos atividades na nossa apostila sobre esta matéria. Vamos fazer uma síntese da Revolução Industrial, que é a primeira questão. Vamos fazer uma síntese. O que é síntese? É um resumo. Vamos resumir as informações que estão aqui no texto que eu preparei para vocês sobre Revolução Industrial. Leia as páginas anteriores e preencha os espaços, esses espaços aqui, com as informações pedidas. Então, o tema, Revolução Industrial. O que foi? É a pergunta número 1. Então, o que foi a Revolução Industrial? Está lá em cima, quando a gente lê lá o nosso texto, está logo lá no começo. Foi o quê? Foi um conjunto de transformações. E aí a gente lembrar, quando falamos de revolução, a gente está falando de mudança, de transformação. Então, toda revolução que aparecer, que a gente estudar, tem a ver com alguma mudança, alguma transformação. Então, foi o conjunto de transformações, ou melhor, foi o conjunto de inovações tecnológicas que, agora sim, que transformou a forma de trabalhar e o dia a dia das pessoas. Então, foram novas tecnologias, o surgimento de máquinas a vapor, por exemplo, sobretudo. Então, conjunto de inovações tecnológicas que transformou a forma de trabalhar, primeiro lá essas máquinas sendo usadas no ambiente de trabalho, nas fábricas, que surgem com a Revolução Industrial, e que depois isso vai mudar o cotidiano, o dia a dia das pessoas, não somente o trabalho. Quando começou a Revolução Industrial? Nossa segunda questão. A Revolução Industrial ela começou quando? No século, na metade do século XVIII. E até hoje vivemos na Revolução Industrial, só que passando por várias fases dessa revolução, até onde ela nos afeta. Onde começou? Aí por isso, gente, voltando, por isso que é importante a gente estudar história, o passado, a importância do que aconteceu no passado para o dia de hoje, As nossas vidas, são do jeito que elas são por conta das coisas que aconteceram no passado, por isso que a gente precisa estudá-las para entender melhor o nosso presente. Então, onde começou a Revolução Industrial? Ela começou na Inglaterra, onde surgiram as máquinas a vapor e as primeiras fábricas, que eram fábricas de tecido. Por onde se espalhou? Então, depois da Inglaterra, essa Revolução Industrial, as fábricas das máquinas a vapor, essa nova forma de trabalho que foi surgindo, elas foram se espalhando para outros lugares. Países da Europa, como a Bélgica, a França. A gente vai ter um pouquinho depois,
Já mais para o século XIX, a Alemanha, Itália, isso na Europa, né? Mas fora da Europa a gente também pode destacar os Estados Unidos, né, que ganharam a sua independência no final do século XVIII, né, e que passaram e se industrializaram, né, a partir do início do século XIX, também os Estados Unidos, o Japão também, né, mais para o século XIX. E se vocês repararem, essas nações aqui são, né, essas primeiras nações que tiveram indústrias, né, esses primeiros países que tiveram indústrias, estão, né, hoje em dia estão entre as principais economias do mundo, né, os países mais ricos, mais desenvolvidos do mundo. Não à toa, né, a Revolução Industrial trouxe isso para esses países. Principais inovações tecnológicas, né, a gente pode, as máquinas a vapor, né, que a gente já citou aqui. Mas a gente também, né, pode falar, né, além das máquinas a vapor, novos meios de transporte, como o trem a vapor, né, o pessoal chama de Maria Fumaça, os navios a vapor, como por exemplo, né, o mais famoso deles, o Titanic, né, embora o Titanic seja do século XX, mas ele é um bom exemplo, né, de navio a vapor. Novos meios de transporte e de comunicação também, né? Novos meios de comunicação, como o telégrafo, que a gente não usa mais hoje em dia, né? Que eram sinais, né, sonoros que eram emitidos por fios, né? Depois até surgiu o telégrafo sem fio. E o telefone, né? Que deu origem, depois do telefone, acabou dando origem aos nossos celulares de hoje, né? O telefone, durante uma certa época, a internet ela vinha por meio das linhas telefônicas, né? Enfim, né? O telefone vai surgir no século XIX, né? Dentro aí desse momento da Revolução Industrial, né? Das primeiras décadas da Revolução Industrial. Formas de produção, né? Como que o trabalho era feito, como que as coisas eram produzidas, melhor dizendo, ao longo da história. A gente tem o artesanato, a manufatura e a indústria. Então temos aqui um quadro, é o que a gente chama de quadro comparativo. Nós vamos fazer comparações, né? Que vamos fazer comparações entre formas de produção de diferentes momentos da história, tá? Então nas colunas temos essas formas de produção diferentes. E aqui nas linhas, né, que são a parte, digamos, deitada, né, do quadro, nós temos algumas informações que precisaremos preencher. Quando surgiu, né, a época, anos, séculos, como o trabalho é feito e onde o trabalho é feito, né? Então, vamos começar aqui com artesanato. Quando surgiu o artesanato? Né? O artesanato ele surgiu há milhares de anos. Aqui já saiu vermelhinho, né? Então surgiu há milhares de anos. Vamos colocar aqui de uma outra cor, né? Aqui mais forte. Surgiu há milhares de anos. Como o trabalho é feito no artesanato? Como é que ele é feito, né? Feito, né, por um só trabalhador. Então no artesanato a gente só tem um trabalhador, né, que é o artesão. O trabalho é feito sozinho por ele. Todas as etapas que envolvem fazer alguma coisa é feito pelo artesão. Né? Esse trabalho é manual, né, feito à mão, né, com o uso de algumas ferramentas. Né? As ferramentas que esse trabalhador usa, né, e as matérias-primas, que são os recursos, né, naturais, aí, ou mesmo alguns já, né, transformados pelo homem, né? As matérias próprias não, né? Matérias-primas, né? Pertencem ao artesão, né? São dele. Então, na venda desse produto que ele fizer, né? Todo o lucro, tudo que ele ganhar, né? Será para ele, né? E onde o trabalho é feito, já que é uma pessoa só, né? Fazendo tudo, não precisa de espaço muito grande, então é feito em pequenas oficinas, às vezes até na própria casa.
desse artesão? A manufatura, né? Quando surgiu a manufatura, né? Surgiu há 500 anos, né? Há mais ou menos 500 anos, ou 5 séculos. Então, a manufatura surgiu há cerca de 500 anos. O trabalho, como ele é feito? Aí aqui a gente já começa na manufatura, 500 anos atrás a gente já começa a ter uma mudança, né? O trabalho não é feito mais por um só trabalhador, né? Trabalho dividido entre vários trabalhadores. Então nós já temos várias pessoas, né, produzindo uma mesma coisa. Então, trabalho é dividido entre vários trabalhadores. Esse trabalho continua sendo manual. E aí a outra diferença, né, que as ferramentas e as matérias-primas, elas pertencem ao patrão, né? Então aqui a gente tem a figura do patrão, né, que é aquela pessoa que vai contratar, né, esses trabalhadores para produzir alguma coisa e o trabalho sendo dividido entre essas pessoas, né? Nesse caso, os lucros, né, aquilo que for obtido, né, na venda do produto que vier a ser feito, fica com o patrão. Onde é feita, aí já se exige um espaço maior, até pela quantidade maior de pessoas trabalhando. Então, em grandes oficinas, né, também chamadas de manufaturas, né, daí o nome, né? Aliás, o nome manufatura, né, mano significa mão, né, e o fatura é a fabricação, né, trabalho feito à mão. Aqui a gente tem a indústria, também conhecida como maquinofatura, né? Aqui no nosso texto a gente tem maquinofatura. Quando é que surgiu a indústria? Ah, professor, mas ali na tabelinha lá do texto não diz. Mas a maquinofatura e a indústria surgiu com o início da Revolução Industrial, o surgimento das indústrias. Ó. Então, quando surgiram as indústrias, se elas surgiram, a gente já vê aqui no século XVIII, então, quando surgiu, século XVIII. Como que o trabalho é feito, né? O trabalho aqui já é feito, né, por máquinas. Então, maquinofatura, né, como eu falei, ou indústria, né, o trabalho começa a ser feito por máquinas. Né? Os trabalhadores, também, né, dividindo tarefas, os trabalhadores vão operar as máquinas. Né? Operar aqui não é no sentido de fazer uma cirurgia, não, tá, gente? Operar no sentido de fazer as máquinas funcionar, né? E cada vez mais essas máquinas dependendo menos, né, do trabalho do ser humano, né? Uma máquina é capaz de fazer o trabalho de diversos seres humanos, né? Já era assim no passado, hoje muito mais, né? Então os trabalhadores operam as máquinas, né? E aí continuamos, né? O patrão, né? O dono, né, da indústria, né, vai ser o dono também das máquinas, né, das matérias-primas, e ele também vai lucrar com esse trabalho, com o fruto, né, do trabalho de seus operários, né, operários, os trabalhadores que operam, que trabalham nas indústrias. E a gente vai ter também, né, as chamadas linhas de montagem, né, onde o trabalho vai ser feito por etapas, né, cada trabalhador fazendo uma parte, né, e o objeto percorrendo, né, um determinado percurso. E o local aqui, né, seriam as próprias indústrias, né, ou fábricas, que é, né, onde o trabalho é feito. Próxima questão, número 7, sociedade moderna. Né? Sociedade moderna, então a gente completando aqui, burguesia. Né? O que é a burguesia? A burguesia justamente são os donos, né? Os donos das fábricas, né? Os donos do comércio, os donos dos bancos. Né? O que eles fazem? Eles, né, muitas vezes, eles exploram, né, os seus trabalhadores, né? Ficam com lucro
né, do trabalho e o proletariado, quem são? São os trabalhadores, né? São os trabalhadores. Eles vendem, né, a única coisa que possuem, que é a sua força de trabalho, né? Então, vendem a sua força de trabalho para quê? Para sobreviver. Tá? Então, de modo geral, né, se a gente pudesse resumir também, né, a burguesia seriam os patrões, né, enquanto o proletariado seriam os trabalhadores. Né, uma forma aqui também que a gente tem para, né, resumir. Bem, condições dos operários, né? Como é que era a condição de trabalho desses, né, trabalhadores? Como é que era a vida deles, né? Então, o texto diz para a gente, né, tinham poucos direitos, recebiam salários baixos, trabalhavam mais de 14 horas por dia, mais da metade do dia, né? Trabalhavam mais da metade do dia, né? Não tinham direito a folga, né? Não tinham direito a férias, não tinham direito a licença no caso de adoecerem, né? Havia o trabalho infantil, né? Crianças trabalhavam, ganhavam salários menores do que os adultos, muitas vezes eram contratadas justamente por causa disso. Mas os trabalhadores, diante disso, eles lutaram, né? Lutaram por uma vida melhor. Então, quais são as formas de luta operárias, formas de luta dos trabalhadores? Né? Faziam sabotagens, né? Que é tentar destruir as máquinas. Se organizavam em sindicatos, né? Que são organizações de trabalhadores, né? Para lutar por seus direitos. Faziam greves, né? Enfim. E aqui a gente tem a número 10, fechando essa primeira parte. Consequências da Revolução Industrial. Quais foram as consequências da Revolução Industrial? Temos uma listinha delas lá no nosso texto, né? Então, a gente vai citar aqui algumas delas, né? Como, por exemplo, a industrialização dos países, a urbanização, né? Ou seja, o desenvolvimento das cidades. A gente vai ter, né, a criação, né, de novas tecnologias de forma cada vez mais rápida. Né? De certa forma, a gente pode dizer que isso seriam, né, consequências positivas, mas temos as consequências negativas, né? Como, por exemplo, o aumento da poluição. Né? Nunca, desde o século XVIII, desde o início da Revolução Industrial, nunca o planeta Terra foi tão, né, poluído como agora. Né? A gente tem a dependência tecnológica. Né? Hoje a gente vive numa vida em que a gente depende da tecnologia para tudo. Né? Essa videoaula, por exemplo, é uma aula, né, que depende da tecnologia, que nesse lado a gente poderia até pensar nesse caso, né, como algo positivo, né, no sentido de que se não fosse a tecnologia, nós nem teríamos, né, essas aulas remotas, nem haveria aula no tempo de pandemia. Né? Mas a gente tem que pensar nessa dependência no sentido de quase um vício. Né? Pessoas, por exemplo, que não conseguem largar o celular, né, o celular o tempo inteiro. Isso é um vício, né? Isso é uma dependência. Aí nós temos aqui algumas questões, né, que não darei resposta, né, prontinha para vocês. Elas não são questões para respostas prontinhas, tá? São questões, né, que vocês precisam refletir e responder. Né? Então a gente tem aqui, vou tirar aqui só um pouquinho aqui as linhas, né? Então os surdos, né? Em Os Surdos e a Invenção do Telefone, apresentamos um pouco da história dos surdos no século XIX. Uma pergunta que você deve responder, né, com suas palavras. Você já conhecia algo sobre a história dos surdos?
Sim ou não? Né? Você já conhecia, já tinha ouvido falar da história dos surdos? Sabia que os surdos têm história, que os surdos estão na história? Né? Responda. Né? Acha importante conhecermos essa história? Sim ou não? Você acha que é importante a gente conhecer a história dos surdos? E por quê? Sim. Você acha que sim? Eu, por exemplo, acho que sim. Né? Por quê? Por qual motivo? Né? Não colocarei aqui, né, para que você tenha as suas próprias ideias, que você pense um pouco nisso, mas pense, né, reflita aí, né, por que seria importante a história dos... Ou você acha que não é importante? Ah, eu acho que não é importante. Então, diga também por que você acha que não é importante, tá? Então, é algo com uma resposta pessoal, tá? Não depende aí, não tem como eu dar uma resposta, né, prontinha aqui para vocês. A mesma coisa aqui, tá? A Revolução Industrial resultou em consequências que mudaram a história para sempre. Escolha uma das consequências da Revolução Industrial e escreva sobre a sua importância para a humanidade e como ela impacta a sua vida no tempo presente. É recomendável que você pesquise informações para ajudar em seus argumentos. Então, o que você vai fazer? Consequências da Revolução Industrial. Pode pegar aqui da sua resposta, ou pode pegar da listinha que tem lá no texto. Escolhe uma, né? E você vai escrever sobre ela, né? Qual é a importância dela hoje, no tempo presente, nos dias de hoje, né? Como, por exemplo, eu falei da questão da tecnologia, do avanço e da dependência tecnológica, é algo legal que a gente pode falar, né? Na verdade, até ao comentar aqui a número 10, eu já dei algumas dicas aí de alguns caminhos que vocês podem usar para responder a essa questão. Tá? Se vocês quiserem, né, completar com mais informações, ajudar na reflexão de vocês, como eu coloquei aqui, é recomendável que pesquisem, né, que procurem mais informações para ajudar aí na construção dos argumentos de vocês, tá? Você precisa escrever, tá, gente? Não é só colocar duas linhazinhas, não. Ah, revolução, a consequência, escolher consequenciamento da poluição. Bom, hoje o mundo é mais poluído. Tá, mas como é que a poluição nos afeta? Né? Ela muda, por exemplo, ela tem impactos, por exemplo, no clima do planeta. Né? Já ouviram falar, por exemplo, do efeito estufa? Né? Já ouviram falar disso? Né? Do aumento da temperatura na Terra, né? E o que isso está provocando no planeta. Né? Então, isso é algo que vocês devem pensar. E pensar até a própria vida de vocês, né? Como é que a poluição nos afeta no nosso dia a dia? Ela afeta a saúde, não? Né? Aí em Caxias, por exemplo, a gente tem a Reduc, né? Que fica bem próximo, de certa forma, relativamente próxima da nossa escola. Né? Imagina se aquela Reduc, lá na Reduc, aquelas fábricas, tudo aquilo que elas lançam ao ar, né? Será que aquilo é benéfico para a nossa saúde? Então reflitam sobre tudo isso e escrevam. E para terminar, né, a última, 4, já que o papo é tecnologia, aponte uma câmera para o código QR, coloquei em códigozinho QR, né? Aí vocês vão usando a tecnologia, né? O bom da tecnologia é isso. Mira aqui no códigozinho com o celular, com a câmera do celular, que vai abrir um filme, né? Esse filme que vai abrir para vocês, que eu vou mostrar aqui, né? A gente ali o YouTube, né? Olha lá o YouTube lá. Mais tecnologia. Aqui eu usando também a tecnologia. Então, o filme que vai abrir para vocês, ele é o filme Tempos Modernos, né? do Charlie Chaplin. Né? O Charlie Chaplin, um grande artista, né, do cinema. Então, esse filme ele está disponível, né, na internet. Aqui, ó, a gente tem aqui. Ele está disponível, vocês podem assistir pelo YouTube, tá? Aí vocês assistam ao filme, né? É um filme mudo, tá, pessoal? Então, assim, não precisa de intérprete, não se preocupem, não precisa de intérprete. É mudo, é antigo, mas, assim, é muito engraçado, né? Toda vez que eu passo para os alunos, eu costumo passar todo ano esse filme para os alunos gostam muito, né? Se divertem muito e aprendem muito com o filme. E é um filme, né, que o Chaplin ele faz uma crítica aos tempos modernos que surgiram justamente a partir da Revolução Industrial. Então assistam, né? E eu espero que muito em breve a gente possa, como eu escrevi lá, né,
na nossa apostila que eu possa então conversar sobre eles com vocês. Tá bom, pessoal? Então é isso. Um grande abraço para vocês e até a próxima. Tchau, tchau.